Capítulo 506, Limpeza. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YUNGQC, Bru. Salão da sede da seita Sangue de Ferro. Zhao Feng, que estava sentado no trono, lentamente abriu os olhos. Neste momento a voz de Jiang Sanfeng soou: de acordo com a regra, o vice-patriarca deve realizar uma reunião pelo menos uma vez por mês, onde seus subordinados deverão apresentar algumas questões importantes e o senhor tomará as decisões. Zhao Feng franziu a testa e a esfregou. No último mês, quando ele estava não em reclusão, ele estava mobilizando tropas para coletar recursos. Durante este período, ele também participou ativamente da campanha de limpeza dos remanescentes da seita demoníaca Lua Escarlate, mas quando ele chegava nos locais, restavam apenas os fracos, o que o deixou decepcionado. Então, comecei. O olhar de Zhao Feng varreu o médio e alto escalão da seita dentro do salão. Neste momento, uma pressão invisível caiu sobre todos. Mesmo que sua aura de energia mental do Ranklord verdadeiro não estivesse sendo liberada deliberadamente, ainda era o suficiente para fazer com que aqueles do rank humano e místico verdadeiro se sentissem desconfortáveis. A alma e mente de Zhao Feng era comparável à de um soberano, e seu nível de energia mental era ainda mais forte que a de Timo. Que olhar feroz! Quase me fez desmaiar. A pressão de energia mental do novo vice-patriarca parece ser ainda mais forte do que a do vice-patriarca Timo. Aqueles que caíram no olhar de Zhao Feng sentiram seus corações estremecerem. Todos eles ouviram a história sobre esse novo vice-patriarca. Fugir do casamento forçado da cidade do Lago Inundante, manter a Imperatriz Qin como refém, varrer a área das 1000 águas, se tornar um novo gênio incomparável da Conferência do Santuário do Dragão Real, e, recentemente, matar pessoalmente a mestra do Palácio da Espada Qin e companhia. Nenhum outro júnior da nova geração conseguiu tanta glória e fama como ele. Olhando para todo o país Grande-Domo, Zhao Feng já era uma das poucas figuras poderosas. Mas alguém tem algo a dizer? Ótimo! Este vice-patriarca irá se preparar para uma longa viagem. Zhao Feng sorriu e olhou para todos enquanto se levantava para sair. Não havia muito tempo até o início da cerimônia do chá do dragão real. Zhao Feng também queira ir e ver a tal linhagem ocular mais forte do continente. Vice-patriarca, por favor, espere. Temos algo mais para relatar. Os membros do alto escalão imediatamente disseram em voz alta. Jiang Sanfeng e Jie se entreolharam, revelando uma expressão estranha. Parecia que Zhao Feng não podia esperar para sair. Vice-patriarca Zhao, a razão pela qual nossa missão de limpeza dos remanescentes da seita demoníaca Lua Escarlate é falha, é porque existem espiões até mesmo no alto escalão de nossa seita Sangue de Ferro. Um protetor do rank místico verdadeiro se curvou e disse: espiões. Ouvindo isso, o caos se espalhou pelo salão. Quando a seita demoníaca Lua Escarlate foi derrotada, muitos de seus membros ficaram no continente, com alguns se juntando a inúmeras forças, tanto grandes quanto pequenas. Zhao Feng franziu a testa, essa possibilidade era realmente alta. Na última missão de limpeza, ele também participou. Mas quando chegaram em uma das bases do inimigo, havia apenas velhos, feridos ou fracos. Não importa se era a área da nuvem ou o país Grande-Domo, essa situação não podia ser evitada. Só que a área da nuvem já havia sido limpa por Zhao Feng. Por outro lado, o território do país Grande-Domo era enorme, era dezenas de vezes maior que a área da nuvem, além de possuir inúmeras forças, grandes e pequenas. No que diz respeito à discussão da multidão sobre espiões, Zhao Feng não disse nada. Seu olho espiritual de Deus tinha uma visão da natureza do mundo, além de ter um misterioso poder que podia manipular a mente. Todos no salão foram varridos pelo óleo espiritual de Deus, e uma ilusão de que suas almas havia sido perfurada surgiu. 1, 2, 3. Um toque de frieza surgiu no rosto de Zhao Feng. Ele não só tinha o óleo espiritual de Deus,
Ele também tinha misteriosas técnicas de energia mental, bem como um líder de templo em seu talão de conta dos 10.000 fantasmas. Zhao Feng, silenciosamente, marcou aqueles que pareciam suspeitos. Deixarei este assunto para depois. Zhao Feng acenou com a mão, deixando esse assunto passar. Outros problemas tediosos foram apresentados a Zhao Feng. O líder de divisão Zie, por estar muito velho, decidiu se aposentar, então sua divisão está temporariamente sem um líder. Peço ao vice-patriarca que, por favor, escolha um novo substituto. Um vice-líder de divisão relatou com um olhar animado. Agora que o Palácio da Espada Qin não tem mais líderes, tentamos obter um pedaço de seus territórios, mas fomos obstruídos pelos imperiais e pela família Liu. Um velho ancião suspirou. Agora, o Palácio da Espada Qin é somente uma grande potência em nome. E, com a queda do grão ancião da família Liu, nossa seita Sangue de Ferro tornou-se um poder que se sobrepõe a todos os outros. Esse subordinado aqui sugere que eliminemos os opositores e criemos nossa própria nação. Eliminar os opositores. Criar nosso próprio reino. Muitos membros ambiciosos do escalão superior apoiaram. A pessoa que criou esse slogan eliminar os opositores. Criar nosso próprio reino, foi um velho ancião, cujo cultivo alcançou o estágio tardio do rank místico verdadeiro. HMPH. Criar nosso próprio reino. Não é muito difícil de realizar isso, mas o maior perigo ainda é a seita demoníaca Lua Escarlate. Zhao Feng riu friamente e olhou para o ambicioso velho ancião. Os olhares da multidão imediatamente se seguiram o olhar de Zhao Feng e caíram nesse velho. Este subordinado aqui só queria que a seita Sangue de Ferro governasse logo o país e se tornasse uma facção estrela. O velho ancião de repente sentiu seu coração estremecer e instantaneamente começou a suar friamente. Traga-o até mim. Indiferente, Zhao Feng ordenou. Assim que ele terminou de dizer, com um chua. Jiang Sanfeng e Jie, que estavam ao seu lado, rapidamente apareceram pressionando o velho ancião contra o chão. Muitos especialistas presentes ficaram chocados e sem entender o que estava acontecendo. Vice-patriarca Zhao, mesmo você sendo um vice-patriarca, você não pode me punir sem motivos. Se for assim, quem estará disposto a servi-lo? O velho ancião não se atreveu a resistir, em vez disso tentou argumentar sua inocência. Ainda se atreve a discutir. Agora que a seita demoníaca renasceu, qual é a sua intenção em tentar provocar uma guerra dentro deste país? O óleo espiritual de Deus de Zhao Feng enviou uma onda de energia mental que com um boom rompeu a defesa da alma do velho ancião, que começou a revelar algumas coisas. Alguns do alto escalão logo entenderam. Quem se beneficiaria mais se o país Grande Domo caísse em uma guerra civil? Obviamente seria a seita demoníaca Lua Escarlate. Zhao Feng nem precisou usar o óleo da mente para fazer este velho ancião revelar sua identidade como sendo espião da Lua Escarlate. Em pouco tempo, Zhao Feng descobriu um espião. Alguns do alto escalão mais velhos começaram a ficar apavorados. Claro, a razão do porquê Zhao Feng tinha certeza de quem era esse velho ancião, foi porque ele havia usado seu óleo espiritual de Deus e o identificado como suspeito. Uma hora depois, muitas pessoas dentro do salão estavam apreensivas. Confiando principalmente na percepção de seu poder ocular e no óleo da mente, um após o outro, espiões foram encontrados por Zhao Feng. Claro, nem todos eles eram da seita demoníaca Lua Escarlate, mais da metade deles eram dos imperiais. Alguns dias depois, a sede da seita Sangue de Ferro estava envolta de medo e pânico, à medida que os espiões eram eliminados aqui e ali. Tudo isso se deve à perspicácia do novo vice-patriarca. A fama de Zhao Feng cobriu a sede inteira. Em apenas alguns dias, mais de uma dúzia de membros do médio e alto escalão foram decapitados. Foi algo chocante. Isso também fez com que todos o respeitassem e o temessem.
Em um piscar de olhos, Zhao Feng já estava no comando da seita por mais de meio mês, e toda a sede havia sido limpa. Finalmente, neste dia, o vice-patriarca Tiemo chegou e percebeu que a seita inteira estava envolta de uma fria aura assassina, que era muito mais feroz do que antes. Depois de descobrir sobre o ocorrido, além da surpresa, seu rosto ficou cheio de admiração e alívio. A ação de Zhao Feng em retirar o câncer da seita Sangue de Ferro, foi 10 vezes maior do que matar o inimigo. Na mesma noite, Zhao Feng e Tiemo se encontraram em um salão secreto. Logo estarei saindo em uma longa viagem, então as questões da seita será devolvida a você, irmão Senhor Tiemo. Zhao Feng disse. Quando Tiemo retornou, Zhao Feng sentiu um grande alívio. Embora ele pudesse ver através do coração de alguém com o olho espiritual de Deus, era somente até certo ponto, desde que o cultivo do oponente seja menor que o dele, não haveria problemas. Portanto, o processo de controle da seita por Zhao Feng foi considerado um tanto excessivo, e isso não era um caminho que ele queria seguir. Oh! Você está indo participar da cerimônia do chá do dragão real, não é? Tiemo perguntou. Afinal, ele também já havia participado das edições da Conferência do Dragão Real, mas seu ranking não foi tão alto quanto o de Zhao Feng. Zhao Feng acenou com a cabeça e sorriu. Ele queria ver qual foi o progresso dos outros gênios incomparáveis depois de retornarem dos domínios de heranças, além de ter algum interesse no Santo Filho de Três Olhos, qual tinha a linhagem ocular mais forte do continente. Dado a sua força, olhando para o atual continente, entre os da nova geração, provavelmente apenas Yu Tianyao pode lutar de igual com você. No entanto, você precisa prestar atenção no Santo Filho de Três Olhos. Tiemo advertiu. Oh! Santo Filho de Três Olhos! Zhao Feng revelou um olhar interessado. Antes de Yu Tianyao, o Santo Filho de Três Olhos chegou em primeiro lugar 2 vezes seguida na Conferência do Santuário do Dragão Real. Ele tem mais de 50 anos, então ele não é mais um júnior. Além disso, ele se juntou ao Palácio dos Três Santos através da recomendação da Aliança do Santuário. Atualmente, ele foi promovido diácono no Palácio dos Três Santos. Tiemo disse. Palácio dos Três Santos. Uma luz brilhou nos olhos de Zhao Feng. Ele não achava que o Santo Filho de Três Olhos já fosse um membro do Palácio dos Três Santos, uma facção 2 estrelas, e até mesmo se tornado um diácono. Sua luz divina do terceiro olho é considerada invencível e a linhagem ocular mais forte do continente. Certamente ele desafiará você mesmo havendo uma diferença de idade. Isso porque ele e a fada Bingwei parecem ter se casado. Uma ligeira preocupação apareceu nos olhos de Tiemo. A probabilidade de Zhao Feng vencer contra Yu Tianyao era de 50%. No entanto, o Santo Filho de Três Olhos era da geração anterior e, além do mais, membro de uma facção 2 estrelas. Então é assim que é. O Santo Filho de Três Olhos e a fada Bingwei são casados. Zhao Feng ficou chocado. Tiemo então começou a contar a Zhao Feng sobre as habilidades da linhagem ocular do Santo Filho de Três Olhos. Zhao Feng não ignorou e até ouviu atentamente. Obrigado, irmão Senhor Tiemo, mas, mesmo se o Santo Filho de Três Olhos não fizesse isso, eu estava planejando desafiá-lo de qualquer maneira. Havia uma forte confiança nas palavras de Zhao Feng. Em uma distante terra congelada, um homem e uma mulher caminhavam lado a lado por um corredor de um palácio feito de gelo e neve. A linhagem ocular de Zhao Feng é de alto nível, qual inclui ataques de energia mental, de chama ocular, poder congelante, entre outros. A fada Bingwei resumiu detalhadamente. Ao lado dela estava um jovem de cabelo loiro, com uma expressão fria e de ombros retos. No meio de sua testa havia um terceiro olho, qual estava fechado e não se podia saber como era realmente. A irmã Wei pode ficar tranquila.
Minha santa linhagem ocular despertou para o terceiro estágio e, sob o reino núcleo da origem, é capaz de, basicamente, restringir todas as linhagens oculares do mundo.